Olá, um abraço. Sou Vitória Santana e mais um quadro Gente de Vitória na TV e News. Agradeço por sua participação. Então vamos lá hoje falando de uma pessoa, né, um itabunense. Ele atua na área de direito, né, e que tem construído, né, o legado dele, a história, um ser humano, um profissional que tem um espírito humanizado. E nós vamos falar aqui hoje, né, no nosso quadro Gente de Vitória, falar de Dr. Romeu Serra Vasconcelos. Eu não sei se é Vasconcelos ou é Serra antes. Serra Vasconcelos, que há muito tempo, né, eu já estava aguardando essa presença dele aqui, mas hoje Deus preparou. Então vamos lá, é um prazer. Doutor Romeu, você está aqui conosco. E eu quero também dizer que Jamile está aqui, né? A sua esposa aqui, nos estúdios também conosco, assistindo, né? Está aqui conosco. Um abraço, Jamile. Então, doutor Romeu, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória. Bom dia a toda essa equipe maravilhosa aqui da TVI, né? Senhores e senhoras, telespectadores desse programa de Vitória, que é sucesso, né? Que nos brindou hoje com a oportunidade de falarmos aqui, né, de alguns temas que serão interessantes, né, para que todos possam conhecer, né. Nós professamos uma doutrina, né, sou espiritualista e vim aqui hoje falar a respeito dos pontos de vista, né, da situação atual do planeta, né, por que ocorre esses desvios de condutas, essas situações degradantes, né? E dentro do que a gente estudou, dentro do que a gente tem conhecimento na vida, né? Poderemos omitir algumas opiniões a respeito dos quadros, né? As dúvidas, né? E o que Vitória tem a questionar a respeito desse momento, né? É interessante, né? Você falou assim, essa questão do planeta, né? Mas, assim, antes de tocar nesse assunto, eu quero falar, né? Quantos anos na área de advocacia? Nós temos 38 anos de 38 advocacia. anos. Em que área você atua? Nós atuamos na área de direito civil e direito trabalhista. Civil e trabalhista. Também, doutor Romeu, você atuou também em algumas instituições, né? Teve alguns cargos, também passou pela Imasa também, não foi? Fui coordenador jurídico da Imasa, procurador do município de Itabuna e advogado de algumas prefeituras aqui dessa região cacaueira. Então, às vezes a gente vê as pessoas, né? Mas não sabe do dinamismo que a pessoa tem, da história, do legado que aquela pessoa tem, por ter chegado até aqui, né? Com sucesso, porque sucesso é aquele homem que conquista, né, seu meio, conquista o seu mercado, conquista atuando, né? Mas a gente sabe que todas as coisas, né? Existe também, as conquistas vêm quando o homem, ele também tem fé, não é? Tem fé em Deus, tem um espírito humanizado, faz as coisas com seriedade. Então, isso que chega o ser humano a ter as conquistas. Dr. Romeu, ele tem uma atuação, né, de credibilidade aqui na cidade. Eu não posso deixar de falar isso. Uma pessoa que tem uma simpatia, educação, ele circula, né, pelo meio, né, de toda a sociedade e deixando sempre assim esse legado dele. Mas ele, né, também faz um trabalho, né, como ele disse, ele é espiritualista, né, ele é espírita, e como ele falou, né, da questão que as pessoas têm visto tantas coisas acontecer no mundo e o porquê de tudo isso, né? E aí nós vamos conversar com ele sobre isso, né? Tantas situações, tanta violência, tanta gente, né? Parece que não tem amor ao próximo mesmo, né? Tanta falta de amor.
Então, na visão, né, da doutrina espírita, né? Dr. Isso, Romeu tem para nos dizer aqui hoje. isso. Veja bem, Vitória, ontem eu estava ouvindo uma palestra do juiz de direito lá de Minas Gerais, Haroldo Dutra, muito conhecido palestrante, ele palestra pelo mundo inteiro, né? Tem livros. Então ele informava da preocupação do espírito protetor aqui do Brasil, que se chama Ismael. E foi ter uma audiência com Jesus, mencionando a ele as situações que o Brasil estava passando. E aí ele, na preocupação dele, e Jesus disse a ele que devia ir lá e puxar aqueles espíritos que se encontravam ainda na nos umbrais, nas regiões das trevas, e que encarnasse aqui no Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, aqui é um hospital, um local onde é trazida essas almas para que elas possam se regenerarem, se melhorarem e crescerem. Lógico que aqui sendo um hospital, a gente ia cuidar dos doentes. Então, a espiritualidade cuidar dessas pessoas para que elas pudessem melhorar. Então a gente vê muitos espíritos ainda renitentes na melhora, As religiões todas, têm lutado e ajudado no sentido de que equilibre essas pessoas através do conhecimento, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus Cristo, isso, né? Jesus que é a Cristo, verdade, isso, a verdade. Então, se você conhecer a verdade, então ela vai se libertar, vai lhe ajudar a você ser uma pessoa melhor. E esse processo já está ocorrendo, porque nós estamos passando de planeta de expiações e provas, que aqui é um planeta de expiações e provas, um planeta de espíritos imperfeitos. O único espírito perfeito que teve aqui foi Jesus, que encarnou. E nós chamamos de encarne porque ele veio aqui a primeira vez. Nós já temos várias passagem por esse planeta, e talvez até em outros planetas sendo denegrados para aqui, caminhados para cá para expiação e provas. E hoje a Terra ela está passando por essa transformação, por essa mudança, que ela vai ser um planeta de regeneração, onde a predominância será o bem. Hoje nós temos a predominância do mal. Será que se os políticos, que também têm o poder, se eles tivessem essa visão, essa visão de que a humanidade precisa, desse cuidado, se os políticos tivessem mais amor também, tivesse o conhecimento do amor de Jesus, do amor, será que o mundo, será que o Brasil não seria melhor também? Será que não é mais voltado para isso também, o desprezo, também, que influencia, essa falta do conhecimento, Sim. Porque como você disse, Jesus, ele é a verdade, que liberta, Então, assim, às vezes vocês estão também lutando ali, na doutrina espírita, como os evangélicos, como os católicos, sempre lutando para melhorar a vida do ser humano. Vocês acolhem pessoas também, vocês dão ajuda, A doutrina espírita também ajuda com cestas básicas, com apoio, mas será que lá em cima, os políticos, que a gente precisa também entregar a Deus também essas pessoas também, nessas mentes, estão ali, se eles também estivessem olhando mais, com um espírito mais humanizado, amenizar muitas coisas também, Veja bem, Vitória, eles estão tendo a oportunidade, que Deus nos dá a primeira oportunidade para que a gente mude, que a gente modifique, que a gente cresça, que a gente ajude, que a finalidade da encarnação é se melhorar, é crescer, é trabalhar, é enxugar lágrimas, é ajudar aqueles que estão ainda na retaguarda da caminhada. Então todos esses passos vão sendo dados gradativamente. Um dia todos vão melhorar. Os políticos, muitas reencarnações daquela Revolução Francesa, estão tendo uma oportunidade. Eles não aprenderam ainda, não descobriram que essa é uma oportunidade. Não generalizando, porque nós temos aí políticos que têm uma índole boa,
que lutam, que brigam. Não generalizar, realmente. Isso, eles têm um compromisso com aqueles que o elegeu, com o seu povo, né? Mas há uma grande maioria que ainda não despertou. E aí está a bondade de Deus, né? Que nos concede sempre momentos para que a gente possa refletir. As dificuldades, as dores, é a mola mestra para despertar as pessoas. Aí a gente vê tantas pessoas com dores, com dificuldades, né? Lógico, como ser humano nós devemos ter pena, mas aí está inserido a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Aquilo que você planta, você colhe. Se você tem uma tendência a praticar o mal, logicamente que você vai colher depois os seus crimes, né? Você vai ter que expiar por esses crimes, né? Agora, a bondade de Deus está inserida no momento em que você se arrepende, no momento em que você eleva o seu pensamento e nota que você está equivocado e que você quer mudar. E quando há sinceridade nessa transformação, você terá uma nova oportunidade para expiar, que tudo começa com arrependimento. O arrependimento, a expiação e a reparação, para você entrar de novo no crescimento, no caminho para o progresso, porque todos nós somos fadados ao progresso. Todos nós seremos um dia o mesmo que o Cristo fez. E o Cristo vai se elevar muito mais, porque ele disse: no reino de meu Pai eu sou um dos menores, e existe outros Cristos. E aí eu não sabia, ouvindo uma palestra também, eu descobri que nós temos no universo vários Cristos e que são maiores do que Jesus. E Jesus está em progresso também. E nós vamos alcançar também, que ele disse: vocês poderão fazer o que eu fiz e muito mais. E nós vamos. Mas ele também fala na palavra, né, que assim, que ninguém vai ao Pai se não for através dele, Isso. não é? E que ele é o caminho. Que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém vai ao Pai, né, se não for através dele, né? Então Jesus veio para que nós tivéssemos essa vida, né? Essa vida de luz, né? Foi através de Jesus que trouxe essa luz para nossas vidas, né? Tudo começou aqui no planeta Terra com Moisés, que foi a primeira revelação. E Jesus é a segunda revelação. Tá entendendo? Então, ele mesmo disse: antes, quando eu não tinha vindo nem falado, todo mundo era inocente. A partir do momento que eu vim e falei, logicamente ele estabeleceu a sua doutrina, né? Ele estabeleceu o caminho, as normas do bom viver, né? A moral do Cristo. E ele fez tudo isso com exemplos. Ele não deixou de dar exemplo. Toda a caminhada de Jesus, que é narrada no livro de Amélia Rodrigues, né? Premissas do Reino, está ali. A caminhada de Jesus aqui na Terra, a vida dele. E ela explica com riqueza de detalhes. É interessante as pessoas terem dar uma lida nesse livro, porque ela abre um horizonte imenso de tudo que Jesus falou, de tudo que Jesus fez, a transformação de Maria de Magdala e de Paulo, tá entendendo? Porque o Paulo, ele era um equivocado que perseguia os cristãos, mas a partir do momento que Jesus apareceu para ele e disse a ele, cegou no deserto, e disse: Paulo, por que me persegues? Aí ele disse: o que quer que eu faça, Senhor? Aquilo ali foi uma guinada imensa na vida de Paulo. Ele mudou ali ao ouvir a voz de Jesus, porque ele perseguia os cristãos, aqueles que serviam a Jesus. Então Paulo deu a mudança dele, passou a divulgar o evangelho do Cristo, que foi o que os discípulos fizeram. Divulgar aqui na terra o evangelho do Cristo. E a coisa não é fácil. Naquela época, se você for olhar a história do Cristo, você vai ver que dos 12 discípulos dele, só teve um que morreu de morte natural, que foi João Evangelista. Os outros foram assassinados. Todos eles. Então, seguir a Jesus não é fácil, mas é o caminho. Ele não prometeu aqui a ninguém facilidades. Ele não tem aquela história de que Jesus carrega no colo. Não, ele disse: pega a tua cruz e me segue.
Essa é a linha do Cristo. Você não pode amar a Deus com apego às coisas terrestres, aos bens materiais. Logicamente que nós aqui na Terra temos que trabalhar com o suor do rosto, né, para adquirir nossas coisas. E não é proibido você trabalhar e ter direito a ter seu carro, sua casa, seu avião, seu iate, o que você puder ter, uma vida tranquila. O que você não pode é assambarcar coisa do próximo em favor seu. Criar lágrimas, fazer passar por cima dos outros para subir. Então, as lições do Cristo, elas vão perdurar e elas se estabeleceram porque são verdadeiras. Ele pediu apenas uma coisa: amem uns aos outros, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse é o único mandamento que a gente tem que seguir nessa vida, tá entendendo? É servir, é amar, é ajudar, é amparar, é enxugar lágrimas. A caridade é necessária para que muitas pessoas despertem. A gente tem um trabalho na nossa instituição, que são 50 famílias carentes, que a gente distribui os farnéis às quartas-feiras, né? Tem o pão espiritual, que é uma palestra, né? Cada dia vai um membro ou pessoas de outras casas, pode ser qualquer um, a gente não tem essa coisa, pode ir um evangélico que vá falar de Jesus, né? Para que aquelas pessoas carentes de alimentos, né, que passam fome, que passam misérias, esses sofrimentos, elas aprendam o caminho, aprendam a pescar, a trabalhar, que elas tenham desperte para o amor, para saber que Deus é bom. É que o planeta, a gente está aqui resgatando. E o Cristo nos alertou: no mundo terão aflições, né? Sedes fortes, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, a nossa tarefa aqui é essa, é de amparar, é de fazer com que as pessoas despertem, né? E nada melhor do que as casas espirituais, todas elas. A gente não tem nenhuma prevenção contra nenhuma religião. Todos que falam em amor é servidor do Cristo. E você vê que o Cristo não disse que a religião certa é essa ou aquela. Ele não falou de religião. Ele falou de amor. Ele falou de servir, né? E a gente tem obrigação para com o Pai. Que segundo Jesus, só existe um ser bom nesse planeta, nesse universo, que é Deus. E Deus é bom. É verdade. E para que isso possa ser feito, essa obra de Jesus, né, o que ele deixou, precisa de pessoas, né? De pessoas disponíveis que se colocam ali para amar, né? Amar o próximo como a nós mesmos, né? E tem pegando uma fala sua aí, tem quando você falou o seguinte, que tem muita gente que passa por cima do outro para conquistar o que quer, né? Ferindo as pessoas, usurpando do outro, sem importar o que está fazendo com aquele outro ali, né? Se o outro está sofrendo ou não. Aí tem uma palavra também que diz assim, né? Não juntais tesouro na terra, né? A gente precisa ter, né, nosso sustento, aquilo que, né, o bom, que claro que Deus tem isso pra gente, a gente trabalhando, a gente vai conseguir viver do melhor desta terra, sim. Sim. Não é? Morar bem, comer bem, viver bem, ter o melhor para nossa família, para os filhos, estudar, porque Deus dá essa capacidade, né? Então, assim, mas existe, né, aquela questão da ganância, né? As pessoas querem e não está olhando para amar o próximo e não pisar no outro também, né, que está precisando. Olhar sempre para quem está precisando, né? Que nesse caso aí é interessante que as pessoas ainda não se aperceberam de que vão morrer um dia. A vida aqui, a carne tem um fim, né? Então, elas vão deixar tudo aí. E pode ser, no momento em que ela alcançou tudo, ela pode chegar à morte e vai deixar tudo aí. E o que vai levar para lá para prestar conta? O que é que você fez de bom? Porque o que vai ser perguntado
né, no momento em que você desencarna, não é o que você tem, quais são os seus títulos. Não, vão lhe perguntar o que foi que você fez de bom para o seu irmão. Quantas lágrimas você enxugou? Quantas pessoas você socorreu? O que você mudou? Que quando a gente volta para aqui, a gente traz algumas imperfeições de vidas passadas com a promessa de melhora, de mudança, né? E aí a gente, quando volta para a pátria espiritual, a gente tem que chegar lá com alguma mudança. A gente não pode cometer os mesmos equívocos, os mesmos erros, a mesma transformação que nos levou a permanecer aqui, nesse planeta de expiação e prova. Aí, muitas pessoas talvez não tenham conhecimento, nós temos planetas mais elevados do que a Terra, que é Júpiter, onde lá você se comunica pelo pensamento. Lá você trabalha com o pensamento em prol dos outros planetas, assim como o nosso aqui, que está passando de expiação e prova para regeneração. Agora mesmo estão reencarnando, segundo os espíritos, né, que comunicam com a Terra, de que estão reencarnando vários espíritos de outros planetas elevados para ajudar nessa transformação, vão assumir cargos importantes para poder acabar com isso, com essa corrupção, com essa desonestidade que nós estamos vendo hoje aí, em todas as esferas de poder aí, nós estamos vendo uma degradação. As pessoas não se preocupam com o próximo, mas se preocupam com si. Aí está a chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Você se preocupar com si. Você só querer para si, em detrimento daqueles que estão passando dificuldade. Se todos ajudassem um pouco a cada um, o mundo seria melhor. Não nos teríamos guerras, nós não teríamos terrorismo, nós não teríamos tráfico de drogas, nós não teríamos homicídios, feminicídios. Porque amar uma pessoa, matar por amor, não existe isso. Quando você ama, você não mata. Quando você ama, você cuida, você quer o bem. Independente de onde ela esteja, com quem ela esteja. Mas se eu amo, eu não faço mal. Essa é a razão inversa do que as pessoas entendem de amor. Amor não é isso. Amor é você querer o bem. E o verdadeiro amor é o de Deus para conosco. Tem pessoas que eu já ouvi falar que diz que Deus é vingativo. Nunca Deus foi vingativo e não é. Porque Deus só tem amor. Agora tem a justiça dele. Ele estabeleceu a sua justiça. E aqueles que transgridem a lei, aí vão reparar, vão espiar e reparar. Porque ele é justo. E não seria justo ele ter privilégio para com seus filhos. Se todos nós somos filhos, ele não tem privilégio. Agora, aquele que conquistaram por mérito, por trabalho, por mudança, aí sim, esses terão, né, o que ele prometeu, a glória dele. Mas todos nós vamos ser felizes um dia. Todos nós. A certeza disso é que nos faz continuar, é que nos faz avançar, que nos faz crescer, que nos coloca o sorriso. Porque não importa o que a pessoa está passando hoje. E segundo Nossa Senhora, ela disse que tudo passa. E passa, não há dor que dure a vida toda. Não há sofrimento que perdure. Nós temos vários temas dentro disso aí que justifica e explica o porquê de pais brigam com filhos, né? O porquê dessas atrações da homossexualidade, dessa degeneração, do uso de drogas. É um campo imenso que a gente passaria aqui 2 dias falando e não esgotaria. Aí é preciso que as pessoas conheçam um pouco de tudo, que as pessoas procurem estudar, procurem buscar as leis divinas, procurem entender como funciona
esse mecanismo que é o universo. Deus está no controle de tudo. Às vezes, até eu, Vitória, eu confesso a você, eu fico analisando determinada circunstância que ocorre no mundo, né? A gente vê a escravidão daquele povo na Venezuela, na Coreia do Norte, no Irã, na Cuba, alguns países aí, né? E aí eu me pergunto, por que Deus permite, né? Que o Brasil, você aqui puxando para nós aqui próximo, né? O porquê que algumas pessoas se dão bem passando por cima de tudo, o porquê dessa corrupção exagerada, né? Por que das perseguições? Mas tudo tem um propósito na justiça de Deus. E Deus não é um velho gagá que a gente vai querer ensinar. É o Criador do universo. É Ele que manda em tudo, né? Ele sabe o que está fazendo. Muito forte aí que você falou agora. Muito forte pegar essa palavra. E as pessoas estão aí achando que elas estão bem. Achando que Deus ele está bem distante, que não está vendo nada. E estão aí com a vida delas. E como, né? Você falou que Deus ele vê tudo. Ele está com o olhar sobre tudo. Ele tem um momento para tudo. Ele sabe todas as coisas. O tempo é dele, não é? O tempo é dele. Com certeza. Então, assim, ele que move tudo. Então, às vezes a gente se apega, né, a esses momentos, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, oh meu Deus, ela não sabe o que está fazendo. Isso. E a gente não ter ódio das pessoas, né? A gente não ter, assim, querer se vingar de ninguém. A pessoa faz o mal, mas você não pode procurar pagar o mal com o mal. Porque Deus, ele está vendo tudo. E você vê que numa passagem de Jesus, ele foi criticado, né, pelos fariseus. Por que ele se reunia com pessoas de má vida? Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele veio para essas pessoas mesmo. Porque a pessoa que já tem um compromisso, que está trabalhando, que se modificou, ele já confia. Mas ele precisa salvar os que ainda não despertaram. E ele disse, nenhuma ovelha minha se perderá no caminho. Nenhuma. Jesus, ele conhecia e conhece a todos nós. As pessoas se enganam e acham que não estão sendo observadas, mas estão. Porque Deus está dentro de nós. E a justiça divina está em nossa consciência. Quando a gente comete um erro, a gente tem momentos que a gente fica a reflexionar se aquilo é certo ou errado o que fez. Muitas pessoas ainda estão contaminadas pelas ações, né, nefastas, pelas ações nocivas. E aí elas não param para fazer uma reflexão maior. Mas a justiça divina, ela está na nossa consciência e em determinado momento ela nos chama a atenção. Ela nos diz, olha, você errou. Às vezes a gente não dá ouvido. Todos nós aqui na Terra temos um anjo da guarda que nos acompanha, que é chamado anjo bom, que é aquele espírito que está ali para nos alertar, para nos ajudar. Mas quando a gente não quer, ele deixa de lado. É igual Deus também, né? Também. Deus está ali para ajudar. O amor para dar para o filho. Porque Deus ama todos. Mas se você não está nem ligando para ele, ele está ali, não pode invadir, ele não vai invadir. Né? É que ele concedeu uma coisa chamada livre-arbítrio. Para que a gente possa mostrar o mérito que a gente tem. E com o livre-arbítrio, você faz o que você quer, mas você responde pelo que você faz. Entendendo? Nem tudo é permitido, mas você pode fazer o que você quer. Agora, você vai responder pelo seu ato. Então, esse livre-arbítrio é a maneira correta que Deus colocou para que a gente possa tomar decisões melhores para nós. As decisões melhores para nós
é nos expurgar de todo um crime, de todo o mal e procurar fazer o bem. Não adianta você dizer, eu não faço mal, mas faz o bem. Se você não faz o bem, para que você serve? Então você nasceu aqui para fazer o bem. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para servir. É um universo imenso, a gente não sabe nem quantos bilhões e trilhões de galáxias tem aí, tá? É uma coisa imensa. Então todo dia ele está criando espíritos. E também nós viemos, nós nascemos bons, né? Nós nascemos pessoas boas, simples, né? E ignorantes. Nascemos pessoas boas. Mas depois começa a vir o quê? O orgulho, a raiva, né? A vingança. Começa já desde pequenininho, eu acho, na escola, né? Já a criança já querer se vingar daquele menino, daquela criança que está fazendo alguma coisa de mal. Já começa a criar, né? Aquela situação de querer fazer o mesmo mal que foi feito ali, né? Bateu, levou outro tapa. Que, na realidade, Vitória, a criança, ali, o que tem na criança já é um espírito que tem talvez milhares de anos, né? E que quando você vê aquelas tendências negativas na criança, é porque ela já trouxe de vidas passadas. Cabe aos pais a correção desse caminho, tá entendendo? E você vê, às vezes os pais pensam que proporcionando coisas boas, dando tudo ao filho, vai fazer dele uma pessoa melhor. Aí nós temos um fato que ocorreu, uma história lá de Chico Xavier, onde o filho de uma senhora muito rica, milionária, né? E ele desencarnou, suicidou, e ela foi lá para que Chico pudesse trazer uma mensagem dele. Só que ele veio, mas o Chico era uma pessoa muito doce, muito amor, né? Ele distribuía muito amor, e ele não narrou a ela o que o filho disse, que a culpa do suicídio dele era a mãe. Porque a mãe proporcionou a ele todas as coisas que ele queria. Se ele quisesse um avião, ela desse um carro, vida farta e não sei o quê. E a vida dele passou a não ter sentido. Porque se você dá tudo de mão beijada, a pessoa não pensa, não raciocina, não tem dificuldade, não tem dor, não tem sofrimento. Então a vida perde o sentido. E aí ele suicidou por causa disso. E ele veio criticando ela. Dizendo horrores a respeito da mãe por causa desse comportamento dela, que ela achou que estava fazendo bem. E quando criança, minha mãe sempre disse: meu filho, nós não podemos fazer tudo por você. E quando você tiver seus filhos, não dê a eles tudo. Ensine eles a fazer. Dê a eles condições de que eles possam progredir. Dê o ensino que é devido, o estudo, a educação, mostre com exemplos, mas não faça a tarefa deles, porque se você fizer, eles ficam sem sentido, eles têm que aprender, todos nós temos que aprender. E aí está o sentido da vida para os pais, a recomendação, eles têm que botar limites. Aí o que você fala, a criança que xinga, que bate, que xinga o professor, tem que ter limite, tem que ter respeito. O professor é ali uma pessoa importante. No Japão, o professor é referenciado. Ele, nas lojas e tudo, ele tem desconto nas compras e tudo. Veja a profundidade do respeito que tem no Japão aos professores. Aqui no Brasil, nós não temos respeito a professor. Primeiro, pela qualidade do ensino. Segundo, pela remuneração que eles recebem. E pela falta de respeito dos alunos, que não tem mais respeito ao professor. É o mestre que está ensinando. Então, há que transformar. Primeiro, o país só cresce com a mudança na educação. Nós temos que ensinar a nossos filhos, netos, através do exemplo, que eu não posso dizer a meu filho: não beba se eu bebo, né? Eu não posso dizer ele: não fume se eu fumo. Eu não posso dizer a ele: não seja desonesto se eu sou desonesto. Então, a gente tem que passar através do exemplo, como Cristo fez.
temos que mostrar a ele que através da educação que podemos vencer. E todos nós vamos vencer, uns mais rápido, outros mais devagar, mas a tendência é do avanço da Terra e que todos têm que se melhorar. Para ficar aqui, como Cristo falou, os mansos herdarão a Terra. Há mais de 2000 anos atrás, ele disse, os mansos herdarão a Terra. Então aqui ficarão os mansos e pacíficos, aqueles que falam de amor, que pregam de amor. E hoje as pessoas não falam mais de amor. Você se lembra que eu estou com 59, fazer 60? Na minha época de 16 anos, a gente cortejava uma mulher falando palavras de amor. As músicas falavam poesias, mais amor. E hoje está tudo diferente, né? Não houve avanço nisso aí. Então a gente precisa modificar muita coisa, né? Vai modificar, está transformando. E um ponto interessante, eu não sei se você já ouviu falar, que com a transformação da Terra, tem algumas religiões, até pessoas aí que já comentam muito esse tema, que 2/3 da Terra vai sair do planeta Terra. 2/3 da população, que hoje é de 36, era de 36 bilhões de espírito, entre plano espiritual e encarnado. Encarnado é 7, 8 bilhões, né? Mas lá em cima tem mais. Então está se esvaziando. Vai ficar 1/3 só. 12 milhões, 12 bilhões entre encarnados e desencarnados. Então vai ser uma Terra com os melhores, com aqueles que ainda têm chance de fazer o bem, né, de progredir. É porque às vezes você falou assim, né? Vai ser uma Terra com os melhores. Mas vai ter que ser essa geração agora que vai trazer, né, para as crianças, né, para os jovens, para que seja uma geração melhor, né? Porque vai depender da gente, vai depender de nós, né? Para que a gente venha trazer para ensinamentos para essa geração. Os exemplos. Não é? Os exemplos. Então, assim, a geração dos nossos filhos ainda pode ser uma geração melhor, porque teve os ensinamentos, mas após agora, né? Os nossos filhos, né? A geração dos nossos filhos possa ser, ainda que seja ainda melhor, porque os nossos filhos vão ensinar aos filhos deles, né? Aquilo que aprendeu de nós, aos né? nossos netos, né? Aos nossos netos. Isso. Porque nós somos aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, né? Isso. Nós somos um reflexo, né? Um reflexo, da criação. É um reflexo da criação. E você vê que está hoje encarnando espírito de outros planetas. Você pode notar que tem crianças que estão com poder elevado muito alto de inteligência. Você diz assim, poxa, como uma criança, antigamente o menino demorava para abrir os olhos, hoje já nasce com os olhos abertos, né? A criança já fala mais cedo, a inteligência é muito maior, o desenvolvimento. E estão chegando pessoas aí que você vê a diferença, a mudança. Jovens aí que têm uma dicção, que têm um dom da palavra e que fala de Jesus com desenvoltura, né? Que você vê que trabalham, diferente de muitos ainda que se deixam aí a se perderem no uso de droga, de bebida alcoólica, de orgia, de sexo desenfreado, está entendendo? Mas tem uns aí que eles têm um compromisso com Cristo. É como se diz assim, eis aqui o teu servo, Senhor, faça-se a tua vontade, né? As pessoas pensam que as coisas estão piorando, não estão melhorando. Está sendo depurado. Precisou mexer embaixo para subir, para limpar, como a água que você mexe embaixo e a lama sobe, para depois você limpa e a água fica cristalina. A Terra está avançando, né? Logo, daqui a 2057, segundo as previsões, já é um planeta regenerado. Então eu não sei se eu vou chegar lá, mas eu espero ir retornar, né, para aqui, porque será um planeta da predominância do bem. Aí você vê aqui no nosso próprio planeta, em alguns países, eu viajei alguns lá na Europa, né, e você vê que as pessoas
Deixam bicicleta, brinquedos, coisas na porta, a chave fica dentro do carro, e o carro fica na porta, na garagem, que não tem aquelas trancas nem nada, e as casas não tem grade, não, são de vidros. É fascinante. É fascinante você entrar no local e que não tem nenhuma pessoa ali no caixa para cobrar. Você pega a sua mercadoria, passa na máquina, bota o dinheiro e sai o troco, você vai embora. São coisas corretas que poderíamos ter aqui também no Brasil, em todo já nesse planeta todo, mas que vão ser implementadas durante uma construção, é um trabalho, mas que vão ocorrer, entendendo, Vitória? Isso é que nos deixa uma paz, uma tranquilidade de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos avançando, que nossos filhos e netos terão uma condição melhor de vida. E isso que a gente tem que trabalhar para isso, para que as pessoas despertem antes que seja tarde, né? Ainda dá tempo para o arrependimento. Mesmo que seja uma gotinha no oceano, mas que venham ter pessoas, né, que venham trazer essas palavras, né? Porque para se despertarem, né? Tem muita gente que fala, não tem mais jeito. Essa criança não tem jeito, né? Assim, esse menino que está nas drogas não tem jeito, esse cara que está preso não tem jeito. Então, assim, e que seja, né, realmente pessoas trazendo essa voz, né, essa gotinha no oceano. Essa gotinha no oceano dizer assim, não, tem jeito sim. Chico Xavier dizia sempre, eu sou um grão de areia, né? Nesse oceano imenso, tá entendendo? Então, as oportunidades, elas estão crescendo. Esse pessimismo, né, não pode contaminar todos nós. Nós temos que ter certeza de que estão melhorando, que estamos progredindo, que seremos felizes. Porque a promessa do Cristo é uma promessa de irmos para o reino dele. E no reino do Cristo é só amor. Imagine a gente vivendo num país onde as pessoas se ajudassem, se amassem, se respeitassem. Não teríamos briga, não teríamos necessidade de polícia, de advogados, né, de juízes, porque não haveria sentido. Não haveria pendências, nem discussões, as pessoas disputariam, aliás, não haveria nem disputa. As pessoas se acertariam sem necessidade de justiça. Então, esse é o planeta do futuro. É a condição da Terra no futuro próximo. No futuro próximo. Cabe a gente ter paciência e esperar. E saber que Deus está no controle. Porque as pessoas primeiro precisam entender que isso aqui estão todas no controle de Deus. Tudo o que acontece, e Jesus disse, não cai uma folha sem que Deus permita. Deus está vendo tudo. Mas Ele tem um propósito. E a dor é a mola mestra para poder despertar a consciência. Porque quando a gente começa a sofrer, a sentir dor, a gente desperta. E Jesus advertiu, é preciso que haja escândalos. Mas ai daquele porque venha o escândalo. Veja que profundidade nessa palavra. É preciso. E esses escândalos que a gente vê ali todos os dias, é necessário. Essas brigas, essas disputas, essa guerra pelo poder, porque o poder é efêmero. Ele não perdura. Todos aqueles grandes conquistadores, chegou um dia que eles caíram, que acabou o reinado deles. Então, se a gente tiver um pensamento de que nada é nosso, nem o corpo é nosso, é de Deus, a gente vai viver melhor, consciente. Do que é que eu preciso para ser feliz? De Deus, acima de tudo, e da sua justiça. Ame a Deus e a sua justiça e você terá paz de consciência na sua vida. Como você falou, né, Dr. Romulo, que nós não temos controle de nada, nem do nosso corpo,
Porque a gente não pode nem comprar a vida. Tem gente que tem dinheiro, mas não pode comprar a vida. Não compra. Na hora Saúde. que chega a saúde, você não É. pode comprar seus anos. Na hora que você está ali mesmo, você tem dinheiro, mas chegou a hora. Você não pode ir além daquilo ali, do que Deus preparou para você, né? Isso. Você não pode, você não manda. Você não tem o controle de nada, né? Nada. Nada. As pessoas pensam que são donas de tudo. Nada. Nós não temos nada. E riqueza não é sinal de felicidade. Não é causa concreta que vai lhe trazer a felicidade. Pode lhe trazer uma tranquilidade de recurso, mas a felicidade não se compra. Ela se adquire. E a consciência tranquila é tudo que a gente precisa ter. A paz de espírito. Isso sim. Você imagine o sujeito que mora na beira do rio, que o rio sobe, o rio desce, às vezes a água leva e tudo. Ali entra barata, rato, muriçoca e tudo, naquele casebre ali. Às vezes ele deita para dormir, dorme a noite toda e ronca, sem preocupação nenhuma, porque ele não teme nada. Ele não passou dos limites da lei divina, da lei daqui do homem, da divina. Então ele não se preocupa. Agora aqueles que moram no castelo e que está preocupado se a Polícia Federal vai bater na porta, está preocupado se o rival dele vai entrar para matar ele, isso é vida? Não é. Nós estamos chegando já ao final, né, do nosso programa, mas foi muito bom, né? Muito bom a gente trazer esses assuntos, né? Como você falou agora, né? Muitos estão ali num barraco, né? Estão ali mesmo sem ter tantos confortos, mas ele não está tirando nada de ninguém, ele tem paz. E tem muitos que estão aí, né, em suas mansões, mas eles não dormem. Eles têm que estar com tanto seguranças para guardar eles, porque muitas vezes está com medo de alguém chegar e tirar a vida deles, né? Então, assim, quero agradecer, né, pela sua participação, por ter vindo aqui, tirar esse tempo seu, que eu sei que é corrido, sua vida, para a gente falar de uma coisa tão importante. E muitas vezes a gente está passando a vida despercebido, né? Que é o amor de Deus, né? E buscar, né? Quero te agradecer, viu? Eu é que agradeço, Vitória, a oportunidade que você nos deu hoje, a TVI, né? Essa é que ela penetra hoje em vários lares, né? O seu programa tem audiência, assim como toda a grade de programas aqui da nossa emissora, né? Que é uma emissora de Itabuna, conceituada, né? E que cada dia mais vai crescendo, né? Eu é que agradeço. E agradeço a vocês todos a oportunidade de falar desse tema que é tão vasto e grande e que nos engrandece muito, que é o nosso Mestre Jesus. Amém. Então, falamos aqui hoje de amor, né, de Jesus. O Dr. Romeu, ele é advogado, mas ele não deixa, né, de viver o amor de Deus. Então, é isso aí. Quero agradecer a sua audiência, né, está aí conosco. Então, até até na próxima terça, né, se Deus quiser. Deus abençoe.